Diga assim: eu vou sacrificar e me humilhar. Quinta-feira o apóstolo Alessandro, ele ministrou uma palavra aqui a respeito de submissão. Ele falou: você tem o céu aberto de acordo com o tanto de submissão que você expressa. Foi muito forte, depois você assiste no YouTube essa mensagem. Mas uma coisa que nós temos falado e que temos ouvido nesses dias é que nós queremos muito de Deus. Mas o que vai definir nesses dias não é o quanto nós temos de Deus, é o quanto Deus tem de nós. Quanto que Deus tem de você? Quanto que Deus pode falar hoje? Olha, eu tenho do Walter. Quantos por cento Deus tem de você, Walter? Quantos por cento Deus tem de você nessa noite? Nesses dias, não vou dizer nessa noite. Porque nessa noite talvez o seu nível esteja atingindo o pico de entrega. Mas quanto Deus vai ter de você amanhã? Quanto Deus tinha de você ontem? Na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira? Nós queremos ter muito de Deus, mas quanto Deus tem de nós? E esses dias eu creio que há uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, do quanto nós somos importantes para Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. O céu ele se move a teu favor. A Bíblia diz assim que o coração do rei ele está na mão de Deus. Deus inclina o coração do rei. Agora, num mundo que há 7 bilhões de pessoas e não sei quantas galáxias, não sei quantas coisas existem em todo o universo, Deus ainda olha para mim e para você e fala assim: eu te conheço todinho. Conheço o teu andar, o teu deitar, o teu levantar, e antes que a palavra chegue na tua boca, eu já sei o que você vai falar. E aí você diz para Deus: puxa, diante de tudo, o Senhor, como o Senhor sabe isso? Ele fala: porque eu te criei, porque eu te formei, porque eu te gerei. Então, Deus quer um pouco mais de nós. Nós temos vivido uma geração muito atarefada. E uma coisa que o diabo tem dado às pessoas nesses dias é trabalho. Nem sempre o trabalho tem sido bênção na vida de muitos. Para muitos o diabo está enchendo de trabalho, está enchendo de coisa para fazer. Um dia eu estava vendo no Instagram um pregador da palavra. Colocou a agenda dele no Instagram. Dia 1 São Paulo, dia 2 Porto Velho, dia 3 Santa Catarina, dia 4 Estados Unidos, do dia 4 ao dia 15 nos Estados Unidos, no dia 16, no dia 17, dia 31. Só que na agenda dele não tinha nenhum espaço assim para os meus filhos, para minha esposa. E o diabo está enchendo as agendas dos pregadores nesse dia de coisas. Sucesso não é aprovação para Deus. Eu estou tendo sucesso. Estava falando isso com o Fábio agora há pouco. Cadê o Fábio? Está por aí, né, Fábio? O sucesso tem levado muitas pessoas à destruição, muito mais do que o fracasso. Porque o fracasso nos faz refletir onde erramos, aonde estamos errando e o que Deus tem para a nossa vida. O sucesso nos faz esquecer de Deus e nos faz achar que nós somos bons. O barco de Pedro não afundou quando estava vazio, o barco de Pedro afundou quando estava cheio. Quando Pedro teve sucesso na pescaria, foi que o barco afundou. Quando ele estava fracassando na pescaria, o barco estava... Então, quanto Deus tem de nós nesses dias? Sabe, eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim: eu estou desanimada. Ligo toda hora para as pessoas: não, por que você não está vindo na igreja? Estou desanimado. Mas ninguém deixa de trabalhar porque está desanimado. Ninguém. Ninguém deixa de trabalhar porque está cansado. Ninguém. Pastor, mas eu preciso comer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, seu trabalho será inútil. A Bíblia diz, não sou eu. E nós olhamos para as pessoas e perguntamos: por que não tem ido à igreja? Pastor, porque minha vida está uma correria. Se a sua vida está uma correria, se você tem desfrutado de sucesso, e se você tem
está desanimado, mas tem que continuar a trabalhar, você precisa começar a rever alguns conceitos de quanto Deus tem de você nesses dias. Quanto tempo você tem tirado para orar ao Senhor? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem dedicado em estar na igreja? Uma mentira que o diabo incutiu na mente das pessoas: eu não vou à igreja, mas eu estou firme com Deus. Mentira. Normalmente quem não vai à igreja não está firme com o Senhor. Ah não, pastor, faz 3 domingos que eu não apareço na igreja, mas estou firme. Mas irmão, é diferente. É ou não é? Sim ou não? Eu fico 2 domingos sem ir para a igreja, meu irmão, já estou assistindo Faustão. Se eu ficar, né? É raro eu ficar. Minha esposa fica brava porque eu programo férias para tentar faltar um domingo no culto, porque eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Mas também estar na casa de Deus não significa que Deus tem tudo de mim, porque aqui é só uma parcela de entrega. Graças a Deus o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Sabe, eu nunca fui, ninguém nunca pediu para mim fazer a obra. Foi o próprio Deus que me chamou para realizar a sua obra. Eu não sei se todos aqui, eu já contei meu testemunho mais de 500 vezes, né? Mas eu ia na igreja buscar minha esposa no final do culto. E eu sentava no último banco, chegava sempre depois do dízimo e oferta, que não era bobo nem nada, né? Ia buscar ela. E eu achava que eu estava crente, que eu era convertido ao Senhor. Fumava, bebia. E eu sofri um acidente de moto, bati a moto a 120 por hora. E tinha acabado de fumar, não tinha bebido, estava trabalhando, mas tinha acabado de fumar. Só que eu estava cantando um louvor, não esqueço até hoje. Estava na rodovia indo de Tibiriçá, 120 por hora de moto e cantando: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração. Deus falou: onde? Coração regenerado, onde? Coração transformado. E depois daquele dia eu decidi verdadeiramente entregar a minha vida ao Senhor. E aí depois que eu entreguei verdadeiramente a minha vida ao Senhor, eu vi que eu não servia a Ele em nada, que o que eu fazia era apenas me enganar. Eu me enganava. Eu estava me enganando, achando que Deus tinha algo de mim. Deus não tinha nada de mim, nem 1% Deus tinha. Então não se engane, não diga para Deus: Senhor, o Senhor tem meu tudo, sendo que você não dá nada para Ele. Senhor, o Senhor tem o meu tudo, mas eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus diz assim: o quê? Quem vai aliviar? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, meu jugo que é suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Então nós cantamos aqui: se eu me humilhar diante do teu altar, se eu sacrificar, então tu inclinarás os teus ouvidos. E isso não é um cântico, é Bíblia. 2 Crônicas capítulo 7, nós declaramos um versículo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, me buscar, então eu descerei, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Não é isso que nós profetizamos e declaramos, 2 Crônicas 7,14? E aí no versículo 15 ele fala assim: estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Então Deus só abre os olhos, atenta os ouvidos, quando há um coração quebrantado, um coração entregue a Ele. Não adianta falar com pessoas chucras. Já viu aquelas pessoas que é chucra? Que se fala, depois que você falou, então tá, deixa eu continuar a minha vida. Deus não fala com essas pessoas, porque Deus, Ele se move na eternidade, Ele não perde tempo com pessoas. Uma vez uma pessoa me disse assim: ah pastor, meu coração é endurecido. Eu falo: não, seu coração é carnal, endurecido não, porque a Bíblia diz que o coração de pedra Deus tirou no dia da conversão. O que passa de dureza daí para frente não é endureza de coração, é carnalidade no coração.
E carnalidade é eu decidir viver segundo a minha vida, segundo os meus modos de viver. Então, quanto Deus tem de você nessa noite? Nessa noite, quando eu digo, é num contexto. Quanto que Deus tem de você? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, no capítulo 33. Isso é só uma reflexão para nós pensarmos o quanto Deus tem de nós. Olha, quanto Deus tem de mim revela quanto eu tenho dele. Jeremias capítulo 33, no versículo 3. Eu fiquei com um pedaço de uma irmã hoje no braço, ó. Ainda bem que minha esposa me conhece. Fiquei com um pedaço de uma irmã aqui É que aquelas irmãs que é um pouco mais baixinha, a hora que você abraça, né? Eu não sei quem foi, mas eu vou levar um pedaço de alguém comigo hoje. Isso é só quanto Deus leva de você depois de um culto. Quanto você leva de Deus depois de um culto? Porque nós cantamos louvores poéticos, né? Beija-me com tua glória. Mas qual é a marca de Jesus que nós estamos levando ao sair da igreja? Diga para o irmão que está do teu lado assim: você precisa sair dessa noite aqui, meu irmão, marcado. Nem que seja mancando, falando, Deus foi forte hoje. Não a chibata, né? Mas a palavra tem que nos confrontar. E Jeremias 33:3 ele diz assim: quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, não sabes. Ou seja, você não é o sabe-tudo. Eu não sou o sabe-tudo. Tem muitas coisas de Deus que ainda nós não sabemos e Deus quer se revelar a nós. E quando Deus começa a se revelar a nós, nós vamos começando a ser colocados em um novo nível de entendimento e de maturidade. O apóstolo Paulo ele fala assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, me vestia como menino. Depois que me tornei homem, eu deixei as coisas de menino e passei então a fazer as coisas de homem. Porque a roupa de menino já não me servia mais, as atitudes de menino não me serviam mais, os pensamentos de menino eram muito pequenos para mim, porque agora eu estava vivendo uma nova etapa com Deus. E Jeremias estava mais ou menos nisso. Ele estava reclamando, chorando, se lamentando. Deus fala: por que você está chorando? Por que você está reclamando? Tem coisas que você ainda não sabe. Clame a mim e eu vou anunciar-te. Vou te mostrar tudo aquilo que você precisa. E aí é aquele momento que nós falamos assim: puxa, tive uma revelação de Deus. Alguém já teve uma revelação de Deus, uma direção do Espírito, no Espírito, que você falou: puxa, isso foi nem carne nem sangue que revelou, foi o Espírito que está em mim que me revelou. A partir do momento que eu clamo verdadeiramente. Agora diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus te quer por completo. Diga assim: Deus me quer por completo. E eu creio que é um tempo de nós gerarmos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, para a igreja local, para a nossa família. Nós somos instrumentos da manifestação da glória de Deus nesse tempo. Nós somos pessoas que carregam a verdade que é Cristo e levamos essa verdade a pessoas que vivem uma vida de mentira. Tem uma pastora que veio aqui, nós tínhamos 3 meses de igreja e ela liberou uma palavra sobre esta casa. Ela falou: essa será uma casa apostólica.
Pouco tempo depois, Deus me deu a palavra a respeito de flechas, que nós seremos uma casa que prepararemos algumas flechas para enviá-los a um propósito. Um outro tempo depois, há pouco tempo atrás, a pastora Sui, uma americana, ela veio aqui também, e ela falou que esta seria uma casa de transição, que pessoas passariam por aqui, seriam treinadas pelo Senhor e seriam enviadas ao propósito. Quando nós entendemos que as coisas não acabam em nós, Deus nos leva a um nível muito maior de maturidade e entendimento. Que a história não acabe em mim, que as coisas não acabam em mim, que eu sou só o cano que passa a glória de Deus. Diga assim: eu sou um cano que a glória de Deus passa por ali, eu sou só aquele duto que pega a glória de Deus daqui e conduzo a glória de Deus à vida de alguém. A minha vida, ela tem que ser uma vida que sirva para abençoar a vida de outras pessoas. Se a minha vida não está abençoando a vida de outras pessoas, se a minha vida não está abençoando o reino, se a minha vida não está fazendo diferença na vida de outros, se não for para te adorar, para o que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. Tem um cântico do Fernandinho que diz isso. Senhor, se não for para te adorar, porque eu nasci, se não for para te servir, Senhor, não tem propósito a minha vida, porque eu não posso viver uma vida que gira em torno de mim mesmo e da minha casa. A minha vida, ela tem que ser um canal que vai abençoar a vida de outras pessoas, em todas as áreas. O problema é que nós esperamos Deus fazer alguma coisa para que nós também façamos outras coisas. E a Bíblia diz que Deus escolheu uma mulher para gerar Jesus. Quem Deus escolheu para gerar Jesus? Quem? Maria. Maria era uma mulher casada, solteira? Maria era uma prostituta? Era o quê? Era virgem. Agora, por que Deus escolheu Maria, uma mulher solteira, uma mulher que tinha um ventre virgem, para gerar aquilo que Ele tinha como propósito para a terra? Por que Deus não pegou uma mulher que já fosse casada e que ainda não tinha filhos? Por que Deus não escolheu uma mulher que tinha acabado de se casar? Na noite de núpcias Deus tivesse gerado Jesus nela. Porque Deus não está preocupado com a minha reputação. Deus não está preocupado se você está cansado ou não. Deus não está preocupado com os seus sentimentos. E você vai me entender, não se escandalize pelo que eu estou dizendo. Porque nós fazemos biquinho achando que Deus se move por biquinho. Magoei Deus. O Senhor não fez como eu queria. Não vou mais para a igreja. Deus fala: puxa, não vou nem dormir. Muito mais do que sentimentos, Deus se move por propósito. Muito mais do que reputação, Deus se move na eternidade. Muito mais do que os nossos conceitos humanos valorizam, Deus se move por aquilo que o homem valoriza, para Deus é lixo. Então Deus pega Maria e fala: não estou preocupado se você vai ficar mal falada, porque tudo isso Deus trata depois. Quem tem filho aqui? Quando você pede uma coisa para os seus filhos, você fica preocupado com o biquinho dele? Mãe, eu vou ficar chateada. Que fique. Mãe, deixa eu sair com os meus amigos, está todo mundo indo, deixa eu ir também. Não. Por que você não deixa sua filha sair meia-noite, 1h da manhã para ir para a rua? Porque você não gosta dele ou não gosta dela? Ou porque você zela pela vida dele e dela? Agora, você está preocupado com o sentimento? Você fala: vai dormir chorando, mas não vai. E aí no outro dia ele acorda de biquinho, de bicão. E aí você fala o quê? A mãe normalmente fala assim: é 2 trabalhos, meu filho. Ficar bicudo e desficar. Ou seja, a mãe está preocupada com o sentimento que o filho vai dormir chorando? Não.
A mãe está preocupada com a segurança, com o propósito, com o plano. Então, quando Deus escolhe Maria, Ele não está preocupado o que ia acontecer com Maria, diante de tudo aquilo que Ele estava planejando, mas Ele estava preocupado em cumprir o seu propósito. E então Ele escolhe uma mulher que iria entender isso, e queria se sacrificar por este propósito. Ele escolhe um ventre virgem, um ventre que nunca foi tocado, um ventre que nunca entrou nada nele, um ventre puro. E aí, então Ele escolhe Maria, lança o propósito. Agora imagina Maria dizendo: como que eu vou explicar para o meu marido? Deus fala: deixa comigo. Porque quando Deus nos manda fazer algo, Ele cuida de tudo. Como que eu vou explicar para José? Fica tranquila que esse negócio é comigo. O seu propósito é gerar, deixa que de José eu cuido. Aí ele vai para José e fala o que com José? O que está sendo gerado em Maria é do Espírito. Então você vai tomá-la como mulher, vai guardá-la. O anjo dá uma direção para José, e se você olhar na Bíblia, a partir desse momento o anjo não fala mais com Maria, agora o anjo só fala com José, porque Deus fala ao sacerdote do lar. Nós fizemos o curso sacerdócio esses dias, né? Desse momento em diante o anjo não fala mais com Maria. A partir dali o papo é reto com José. Então fala para um homem perto de você: toma posição, meu irmão. É com você que Deus vai falar. Ai, amor, ora aí porque Deus vai falar. O marido sempre manda a mulher orar, né? Ai, amor, esteja orando porque Deus tem que falar. Quando o seu marido falar isso, fala assim: ô, abençoado, é com você que Deus quer falar. Você é o sacerdote da nossa casa. Eu estou em submissão à missão que Deus te deu. A minha esposa é uma mulher submissa, porque ela está debaixo da missão que Deus confiou nas nossas vidas. Então Deus dá a missão a Maria, porque o ventre dela era um ventre virgem. Mas aí a partir de então Deus começa a falar com José. Mas Maria começa então a gerar o propósito de Deus. E quando Deus decide enviar seu filho, Ele escolhe essa mulher que nunca havia sido tocada por um homem. E Deus está querendo gerar os planos e os propósitos dele na nossa vida. Mas nós precisamos voltar à essência da adoração. Se eu me humilhar, nós não cantamos aqui: se eu me humilhar diante do teu, aonde? Altar, e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor, ao meu clamor, à minha oração. Meu irmão, se não tiver sacrifício não tem graça. Quem torce para time de futebol, aí quando seu time ganha de 5-0, 7-0, 8-0, fala: não tem nem graça, parece bater em bêbado, não é? Agora, semana passada o Mogi Basquete estava jogando, faltando 1 segundo para acabar o jogo. O Mogi Basquete estava perdendo por 1 ponto, 2 pontos. Faltando 1 segundo, o jogador joga aquela última bola. No meio do caminho, acabou o jogo, mas aquela bola precisava cair, e caiu dentro da cesta. No último segundo, explodiu. O narrador do Sport TV deu um grito: ganhou! Diga para o irmão que está ao teu lado: com sacrifício é melhor, meu irmão. Uma vida sacrificial gera mais frutos. Por que não escolheu uma mulher que já tinha casado? Porque para que o propósito e o plano de Deus fosse gerado, precisava ser gerado em Maria. Precisava acontecer tudo o que aconteceu. Precisava ser um ventre que ainda não havia sido tocado. Não podia ser um ventre cheio de manias e de mesclas. E o Senhor está querendo gerar o plano e o propósito dele na nossa vida e através da nossa vida, em pessoas que verdadeiramente vão ao teu altar e digam: Senhor, eu me humilho.
tudo aquilo que eu tinha como verdade, tudo aquilo que eu tinha como conceito, Senhor, eu coloco diante do teu altar, para que a tua palavra seja gerada através da minha vida. Não confunda reino, multigraça de Deus com mesclas. Deus não quer vidas mescladas, Deus quer um coração puro. Quem já comeu aquele bolo de chocolate com laranja, aquele bolo mesclado? Já comeu? Você consegue definir o gosto do chocolate e da laranja? A não ser que você coma o pedaço da laranja e o pedaço do chocolate. Mas quando você põe o pedaço inteiro, que tem aquele negocinho meio a meio, que gosto que você sente? De nada. Você não sente nem o gosto do chocolate, nem o gosto da laranja. Toma suco de abacaxi com hortelã. Não tem gosto nem de abacaxi, nem de hortelã. Tem gosto de suco de abacaxi com hortelã. Sim ou não? Porque aquilo que é mesclado, ele perde a essência. Aquilo que é misturado, ele perde a essência. O abacaxi deixa de ser abacaxi, o hortelã deixa de ser hortelã, para agora ser um suco de abacaxi com hortelã. Mas não é um suco de abacaxi e nem um suco de hortelã, porque eles foram mesclados. E para Deus gerar o propósito dele, não poderia ser um útero mesclado. Ele não poderia gerar o milagre e o propósito dele na vida de alguém que já tivesse uma bagagem. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos dizer: Senhor, eu me humilho, e tudo que eu aprendi eu coloco no teu altar, para começar a aprender tudo de novo, se for necessário. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. As mesclas, elas contaminam. As mesclas, elas roubam a pureza de uma pessoa. As mesclas, elas produzem falta de identidade. A mescla, ela produz orfandade. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz o que? Assim porque és o que? Morno, e não és frio nem quente. O que Deus vai fazer? O que é algo morno? É a mescla do quente com frio. Deus fala assim: se você fosse frio, beleza. Se você fosse quente, maravilha. Mas porque você é meia boca, eu vou te vomitar. Mas porque você não sabe o que quer, eu vou te vomitar. Mas porque você é cheio de manias e você não consegue ser quem eu quero que você seja, eu vou vomitar. E nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, renova-me, purifica o meu coração. Eu quero ser inocente na tua presença. Não tem como. E a pior coisa que tem para um casamento é de pessoas que já viveram um relacionamento e eles trazem uma bagagem para dentro desse relacionamento. Tem muitas empresas que não contratam pessoas que já têm uma certa experiência, porque normalmente a pessoa chega numa nova empresa falando o quê? Já sei tudo do assunto, pode deixar comigo, sou PhD nessa área já, porque eu aprendi, eu sempre trabalhei nisso. E aí chega cheio de manias no novo lugar. E está cheio de pessoas que já passaram por diversas igrejas, e aí chegam na coinonia e falam assim: não, pastor, eu acho que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Um coração mesclado. E aí Deus fala assim: esquece tudo que você aprendeu e comece agora a aprender o novo. Ah não, mas eu sempre aprendi assim, eu sempre fui ensinado dessa maneira. Se Maria tivesse dito para o Senhor assim: olha, Senhor, o Senhor pode até gerar, mas tem que ser conforme o meu jeito e a minha maneira. Você acha que Deus tinha cumprido o plano e o propósito na vida de Maria? Não. Porque és quente, porque és morno, eu não aceito. Antes fosse frio ou fosse quente.
Que o Senhor nesse dia, nessa noite, possa ministrar ao meu e ao seu coração, que nós possamos entregar a Ele o tudo que nós temos, que nós possamos sacrificar o nosso coração nessa noite e submeter à vontade dEle. Ou se não, que sejamos homens, mulheres suficientes para dizer: Deus, eu não quero ser aquele que vai gerar o teu propósito para minha família. Eu não quero ser aquele que vai gerar o teu propósito lá no meu emprego. Eu não estou disposto a me sacrificar. Eu não estou disposto, entre aspas, a pagar o preço. Ah, mas todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Aí o discurso legalista é todo o preço. Jesus já pagou o preço. Mas Ele diz: se quiser vir após mim, tem que o quê? Renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Senhor, tudo que eu aprendi até aqui, não vou levar para um novo tempo com o Senhor. Para um novo tempo eu quero ter um coração puro. Por isso que Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então, depois desse processo de humilhação, de arrependimento, de conversão. E o que é conversão? Eu estar indo para uma direção e voltar para outra. Conversão não é virar um pouco para a esquerda, não é virar um pouco para a direita, é mudar completamente a direção para a qual eu estava indo. É um coração convertido que o Senhor quer. Olha, eu não estou dizendo que o que você aprendeu daqui para trás não tem valor, serviu como experiência para a minha vida, o que eu aprendi com Deus. Mas se eu quero entrar no novo tempo com o Senhor, eu tenho que dizer assim: Senhor, olha, que o meu coração esteja humilhado, disposto a mudar tudo que eu aprendi. Ah, mas eu sempre fui ensinado desse jeito. Talvez tenha sido ensinado num tempo, de um modo, e em uma situação completamente diferente da de hoje. Nós mudamos de casa há 1 semana e meia. Estamos morando agora a 3 minutos da igreja. Eu quase ligo o carro, põe no ponto morto, o carro vem sozinho. 8 minutos a pé. Que maravilha. Eu morava a 12 quilômetros daqui. Por 3 anos eu morei a 12 quilômetros, vinha todo dia para a igreja. Meu carro até sentiu a diferença, que quebrou. Não estava mais andando tanto que ele precisava andar e quebrou. Decidiu quebrar. Falei: ah, não vou andar mais esse tanto. Mas como é difícil você querer viver um novo tempo carregando as coisas do passado, não é? Eu e minha esposa estamos ainda tentando achar lugar. Eu morava num apartamento, agora eu moro num outro apartamento. O tamanho, a metragem é a mesma, mas a disposição dele é menor. A sala é um pouco menor, porque tem 3 quartos, eu morava nos 2 quartos. E agora a gente fica falando: onde nós vamos colocar essa prateleira? Porque lá minha cozinha era grande, essa cozinha agora é cozinha de apartamento. Lá onde eu morava era cozinha grande. Aí a gente ficou com a prateleira: onde nós vamos colocar essa prateleira? Ficamos 1 semana com a prateleira na mão. Aqui não fica legal, aqui não fica legal. E teve algumas coisas nesse processo que nós precisamos jogar fora, doar, dispensar, porque não cabia agora no novo tempo que nós estamos vivendo. Então, se nós queremos viver um novo tempo com Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, que nós tínhamos como sofismas muitas vezes na nossa mente, nós precisamos colocar diante do altar de Deus e falar assim: Deus, nessa noite eu quero viver, eu passar a viver o novo, para que a minha família desfrute do novo também, para que a minha casa possa viver, porque eu não posso entrar numa casa nova com as coisas da casa velha. Não pode ter mesclas, porque as mesclas, elas roubam a nossa identidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses capítulo 3. Filipenses no capítulo 3, versículo 2. Se abra para o Senhor nessa noite, dizendo assim: Deus, eu quero viver o novo com o Senhor. Sabe, tem pessoas que não vêm na igreja faz 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e eu ligo, é sempre a mesma desculpa: pastor, estou desanimada. Mas estou firme. Como está dizendo? É um sofisma.
Já é o que criou na mente: olha, eu não preciso estar na igreja para estar firme. Olha, eu estou firme, eu só não estou indo à igreja. Irmão, esses dias eu viajei, fiquei 2 dias e meio fora de casa. Nem foi 2 dias e meio, deu nem 2 dias e meio. Mas eu e minha esposa conversamos quase o dia inteiro. Poderia falar, ufa, até que enfim, né? Mas toda hora, e aí, tá tudo bem, o que está acontecendo? Vai me contando, vai me colocando a par de tudo que está acontecendo, lá e aqui. Porque quando eu amo alguém, eu quero viver junto desse alguém, e a distância dói, estar longe dói, então eu quero toda hora estar ainda em contato com ela. Então uma pessoa que diz amar a Deus, mas não vai à casa de Deus, mas continua firmão, como que é isso? Quem já ficou mais de 2 domingos sem ir à igreja? Levanta a mão aí, só para não ficar sozinho. Você ficou firmão? Continua firmão? Oh, tô na pegada. Não. Eu brinco que faltou 15 dias, está desviado. Porque a brasa, ela vai apagando. A simbologia de tirar a brasa do braseiro é verdadeiro. Nós não oramos com a mesma intensidade, não lemos a Bíblia com a mesma intensidade, porque um fortalece o outro. Pode parecer bobeira, mas quando alguém pega na sua mão e fala para você, está tudo bem, você fala, puxa, alguém se importou comigo hoje. Talvez seu marido não perguntou se está tudo bem, talvez seus filhos não perguntaram se está tudo bem. Aí vem um estranho na igreja que você não conhece ninguém, te dá um abraço e fala, está tudo bem? Você fala, quanto tempo eu não recebo um abraço? Quanto tempo alguém não me pergunta se está tudo bem? Então nós precisamos ser pessoas que manifestam o reino, mas para isso Deus quer corações puros. Filipenses capítulo 3 diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Diga assim: a minha confiança não está na carne. E olha o que Paulo escreve à igreja de Filipos: acautelai-vos. De quem? Tome cuidado, fuja. De quem ele fala aí? Guardai-vos dos cães. Eu descobri um negócio esses dias que o cachorro, e o Geraldo é especialista nisso, né? O cachorro é o único animal que pode gerar no seu ventre 2 espécies. Sabia disso? Se a cachorrinha foi lá e tchuc-tchuc com o poodle, aí 5 minutos depois, ela está lá no período fértil dela e foi lá e tchuc-tchuc com vira-lata, ela pode gerar um poodle e um vira-lata dentro do mesmo ventre. E antes de falar isso, eu fui pesquisar na internet, e é verdade. Por isso que às vezes numa ninhada lá de cachorrinho, sai um e fala, tem um bicho estranho aqui no meio, está meio estranho aqui, porque talvez ela se encontrou com um prostituto pela rua e se deitou com ele, e ela gera no mesmo ventre 2 espécies. Então Paulo fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos daqueles que são mesclados, guardai-vos daquele que geram 2 pensamentos dentro de si, guardai-vos daquele que ora é uma pessoa, ora é outra pessoa. Guarde-se dessa pessoa, porque ele pode te contaminar, ou talvez o que ele está gerando pode vir a destruir a sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos gerar 2 espécies dentro de nós: o crente de domingo e o crente dia de semana. Dia de domingo eu busco, eu choro, eu me humilho, eu dou todo o dinheiro que eu tenho, dou até o carro a casa, e na segunda-feira eu me arrependo de tudo que eu dei. Fala, puxa Deus, por que eu dei tudo aquilo? Não sabia, foi na emoção, foi a minha alma. O que nós estamos gerando? Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus te ama, e Ele quer te enviar para um propósito tremendo, mas Deus quer um coração puro, meu e seu.
Num mundo tão mesclado, num mundo tão misturado, num mundo que a gente não sabe mais quem é quem, o Senhor diz assim: olha, se humilhe diante do meu altar e arrependa o teu coração. E às vezes vai levar tempo para isso. Nós estamos vivendo isso. Nós viemos de uma outra igreja, que carregamos uma visão por 18 anos, e Deus está nos levando agora a um outro entendimento. E para nós nos desfazermos de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo de 18 anos, não tem sido fácil, porque toda hora nós nos pegamos fazendo as mesmas coisas. E não que estava errado, mas o que Deus tinha nos dado e tinha feito em nós e através de nós, era para um tempo. Agora nós estamos vivendo um novo tempo com Deus. E para esse novo tempo não tem como eu mesclar a visão antiga com a nova. Eu tenho que dizer: Deus, eu estou disposto a lançar fora tudo aquilo que eu acreditava. Entenda bem, não que era errado, mas era para um tempo. Por isso que Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, vestia como menino. Era para um tempo a roupa de menino, mas agora que me tornei homem, não tem como mais viver usando as roupas do menino. Não tem como mais falar como menino. Agora eu estou vivendo um novo tempo. Então não faça nada que você não tenha sido enviado por Deus para fazer. Não se auto-envie. Uma flecha, ela não se auto-envia. Uma flecha, ela fica na total dependência do arqueiro. O tempo necessário que for na aljava, para que então o arqueiro decida o momento de lançar essa flecha. Compreenda o processo de morte do eu. Se Deus te colocou como soldado, não queira ser comandante. Se Deus te colocou como esposa, não queira ser a sacerdote do lar. Se submeta à direção do seu marido. Mas ministre ao coração dele e tenha certeza que ele é um homem que ouve a Deus. Não siga uma pessoa que não ouça a Deus. Não siga conselhos de pessoas que não ouvem Deus. Não siga caminhos de pessoas que têm o coração mesclado. Não siga passos de pessoas que você não comeu 1 quilo de sal com ela. Uma vez eu ouvi sobre isso, e aí na minha imaturidade fiquei: caramba, o que é comer 1 quilo de sal com alguém? Dá pressão alta comer 1 quilo de sal? Eu fui perguntar para um pastor, falei: pastor, o que é essa história de comer sal junto? Ele falou: comer sal significa que quantas refeições, quantas mesas você teve com uma pessoa, até juntar 1 quilo de sal. Então precisa de janta para chuchu. E para chuchu não, que chuchu é sem sal, né? Mas precisa de janta para dedéu para dar 1 quilo de sal. Ou seja, não põe a mão no fogo por ninguém, não caminhe os mesmos passos de ninguém se você ainda não comeu 1 quilo de sal com ele. Eu já devo ter comido uns 15 quilos de sal com a minha esposa. Mas todos os dias ainda um se surpreende com o outro. Quem é casado? Não é assim? Cada dia o marido faz uma coisa, a esposa fala: pô, você nunca fez isso. Você era mais amoroso. Você era mais meloso. Você era mais isso. Tô te estranhando. Por quê? Porque nós caminhamos. E a caminhada vai revelando a diferença. E isso até os 100 anos, 200 anos. Até quanto tempo você viver. Mas se Deus te colocou como soldado, não queira ser comandante. Não pule etapas. Não pule o degrau, porque você pode dar uma distensão na sua perna. Compreenda o processo de morte. Se nessa noite você está falando: nossa, mas meu coração é muito mesclado. Olha, deixa eu dizer uma coisa: cachorro com 2 donos morre de fome. Ovelha com 2 donos morre de fome. Crente com 2 pastores morre de fome. Marido com 2 esposas vai para o inferno. Esposa com 2 maridos também vai. Mas não tem como ouvir 2 vozes. Eu preciso entender a voz que está norteando a minha vida e me submeter a ela. Mas para isso eu preciso matar o meu eu.
Talvez já tenha sido ferido em algum momento da sua vida, isso te bloqueia hoje, mas eu quero declarar em nome de Jesus que isso vai cair por terra. Talvez você tenha sido ferido em uma outra igreja, num outro relacionamento, mas isso vai cair por terra em nome de Jesus nessa noite. Toda essa mescla dolorosa no teu coração, eu profetizo que vai morrer nessa noite, em nome de Jesus. Ah, mas fizeram comigo e vai se repetir. Se você acreditar nisso, vai. Agora, se você bloquear isso e decidir viver uma vida nova em Cristo, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se renda à morte todos os dias. Ministério Louvor, pode subir. Se renda nessa noite ao Senhor e diga: Deus, eu vou matar minha carne. Sabe, um dia eu estava num congresso com um pastor que era referência na minha vida. E eu estava nesse congresso, ele estava sentado do meu lado. E na hora o pastor fez um apelo, o pastor que estava pregando fez um apelo. Falou: você que está fraco, desanimado, vem aqui na frente. E a hora que eu fui levantar para ir na frente, esse pastor segurou meu braço. E ele falou: não vai. Eu falei: mas por que não? Não mostre diante dos outros as suas fraquezas. Eu falei para ele: cara, me solta. Eu preciso ir até o altar. Eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Se vão falar porque eu estou me rendido, porque eu estou chorando, porque eu estou me humilhando, que falem. Mas eu quero, em nome de Jesus, tirar todas as mesclas do meu coração. Eu quero voltar a ter um coração puro. Porque se o meu coração não voltar a ser puro, Deus não pode gerar nada. Se o meu coração não voltar a ser um coração puro, não é que Deus não vai conseguir gerar mais nada através de mim, eu não vou conseguir frutificar. Porque eu sempre vou voltar ao ponto de que fizeram isso comigo, eu preciso regredir. Fizeram isso comigo e eu preciso regredir. Eu vou até aqui, a hora que aparentar o que fizeram comigo no passado, eu paro. Mas nessa noite Deus te chama para romper. Amém? Nós, ao longo da vida, nós vamos criando barreiras. Tira um pouquinho sua Bíblia aqui, Walter, por favor. Ao longo da vida, nós vamos colocando barreiras à nossa volta. Ah, porque o fulano falou mal de mim. E aí nós vamos, né? Ah, mas porque o ciclano me ofendeu, eu fui muito maltratado. Aí nós vamos colocando: não, o culto está tremendo, mas a hora que eu chego num ponto do culto, eu falo: não, mas eu lembro que eu fui ferido dessa forma. Aí eu vou colocando então outra. E aí nós vamos, ao longo da nossa vida, construindo barreiras que impedem Deus de chegar até nós. E chega um certo ponto que nós estamos atrás da trincheira. Obrigado. Aí tem momento nós vamos: ah não, mas no meu casamento eu já tive um namoro, e no meu namoro fulano fez isso, e agora meu marido começa a fazer, então eu vou colocando. E aí nós vamos falando assim: não, as pessoas não chegam até mim. As pessoas não conseguem chegar. Então nós vamos colocando e criando situações. Vai esvaziando. Já estou ajudando os diáconos no final. Então nós vamos colocando e dizemos assim: as pessoas não chegam até mim. Não é porque elas não chegam, é que nós estamos pegando as situações, fomos montando trincheiras à nossa volta. E quando nos vemos, nós estamos o quê? Sozinhos. Não é que ninguém chega, é que nós criamos barreiras que impedem os outros de chegar até nós. Criamos barreira que impede até a palavra de chegar. E nessa noite o Senhor está falando assim: ó, derrama diante do meu altar toda aquela muralha que você construiu à sua volta. Coloque diante do altar do Senhor nessa noite: Senhor, eu coloco diante do seu altar aquela pessoa que me feriu. Deus, está aí, ó.
Senhor, eu coloco diante do seu altar aquela situação que me machucou. Deus, está aí, Deus. Senhor, eu coloco diante, só que para você colocar, você precisa, não adianta outro vir desmontar a sua barreira. Você precisa tirando, todo momento falando, Deus, está aí, ó. Lembra que eu fui ferido lá naquela igreja? Deus, está aí, eu não vou fazer mais a obra não, não dá. O Senhor está falando, como não? É um novo tempo. Desfrute de um novo tempo. Tem hora que tem uns que vai ser mais difícil mesmo. Vai ficar, tem hora que vai ficar assim, Deus, esse eu não largo. Deus fala, não, larga, larga. Porque faz bem para nós nos colocarmos na posição de vítima. O vitimismo é o que tem roubado a identidade de pessoas nos dias de hoje. O mundo está contra. E aí Deus fala, não, coloque aí diante do altar o vitimismo também. E aí você vai percebendo uma hora que, eu estou mais acessível agora. Deus está começando a falar comigo. Por quê? Porque você foi lançando fora todas as barreiras. Então vamos fazer isso nessa noite? Perdoa quem te machucou. Libera quem te feriu. Coloca assim, ó. Vai ficar tudo sentado diante do altar agora. Ah, mas eu fui ferido, meu irmão. Se eu contar a minha história que você chora. Ministerial. Eu estava falando isso no carro, nosso, né? Às vezes estava falando isso pro Mário, pro Armando, pro Rodrigo. A gente estava voltando de Joinville semana passada no carro. É que às vezes a gente não conta as lutas que já passou. Não conta que já pregou 1 ano com o sapato furado. Não conta que não tinha o que comer, mas que eu estava servindo ao Senhor na obra. Aí vem o outro e conta tudo e fala, uau, esse é o cara. Eu vou começar a contar também. Às vezes a gente não põe para fora as coisas que nós vivemos, que serve de exemplo para outros. Mas se coloca em pé, nós vamos orar agora. Você vai lançar fora aí em nome de Jesus. Vem aqui na frente do altar se você que precisa lançar algo fora nessa noite. Vem aqui na frente do altar, diga, Senhor, eu vou colocar aí no altar. E eu vou embora, Senhor, com o coração puro. Eu me disponho a ir com o coração puro. Eu me disponho a lançar fora, Deus. É uma decisão sua. Ajoelha aí na frente do altar se você pode ajoelhar. Se você pode ajoelhar, vem na frente do altar e diga, Senhor, eu vou me humilhar nessa hora. Se você foi ferido na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, diga para o Senhor nessa noite, Deus, eu quero voltar a ter um coração puro, para que o Senhor gere em mim o teu propósito. Mas com o coração mesclado, com o coração morno, eu não consigo, porque toda hora eu paro. Eu começo e paro, eu começo e paro. Vai apresentando ao Senhor, se humilhe. Se tiver algum homem aí também, pode vir aqui. O altar não é só para mulher. Esse lugar, mas diga para o Senhor, Senhor, nessa noite eu quero render o meu coração a Ti. Talvez sua vida não flui, porque toda hora encontra a barreira da frustração ministerial, da frustração no casamento. E é isso que o Senhor quer liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite. É tempo de rompermos. É tempo de rompermos. É tempo de sermos quentes na presença dEle. Acabou o tempo de ser mescla. Acabou o tempo de ser morno. E o Senhor está nos chamando a um novo nível de entendimento. Apresente a tua vida ao Senhor e sacrificar.